Então, quais são os alvos farmacológicos aqui? Existem alvos farmacológicos em potenciais. Síntese do neurotransmissor, não tem aplicação clínica, mas vocês vão ver que tem a substância. No armazenamento desse neurotransmissor na vesícula, vocês vão ver que a substância não é empregada, mas existe. Na liberação, aí a gente já citou a toxina botulínica, a liberação do transmissor. Na ativação dos receptores, então agonistas colinérgicos, ativando receptores, é o que mais tem, muscarínicos. E no término da ação, que a gente vai conversar, que são os inibidores da acetilcolinesterase, tá certo? Que é uma das principais substâncias. Vai ser importante para atuar sobre esse término da ação aí. Então, colinomimético. Os colinos agonistas colinérgicos, eles são divididos em duas classes, diretos e indiretos. Os agonistas diretos são aqueles que vão atuar diretamente no receptor. São eles os alcaloides naturais, por exemplo, a muscarina, ou os ésteres de colina, enfim. E nós temos os inibidores da acetilcolinesterase, que são as drogas de ação indireta. Então, as drogas de ação direta atuam diretamente no receptor. E as drogas de ação indireta são aqueles que vão atuar inibindo a enzima acetilcolinesterase e, com isso, aumentando os níveis de acetilcolina, e a acetilcolina aumentada vai atuar de forma indireta, aumentando a neurotransmissão colinérgica. Tá? Então, de aplicação clínica eu já falei, agonistas muscarínicos, eles têm pouco uso, mas diagnóstico da asma, a gente vai conversar sobre isso. E agonistas nicotínicos têm lá a sua característica limitada de uso, principalmente o uso laboratorial de pesquisa, né? Muito bem. Então, colinomiméticos, os alcaloides naturais e os análogos sintéticos. Dos alcaloides naturais, a gente já comentou da muscarina e da nicotina. Dos análogos sintéticos, o destaque é a pilocarpina, substância que já foi muito utilizada. E ela é um agonista até parcial muscarínico, tá? Se vocês lembrarem da aula de farmacodinâmica, é uma substância que vai atuar parcialmente nos receptores muscarínicos, ativando parcialmente esses receptores, então a eficácia não é uma eficácia máxima, a intensidade do efeito não é máxima. Tá? Dos fármacos que têm aplicação também ainda na clínica, carbacol, metacolina e betanecol são os ésteres de colina. Desses, o carbacol é um agonista não seletivo muscarínico e nicotínico, então quanto maior a dose do carbacol, mais ele vai atuar em todos os subtipos de receptores. A metacolina tem uma ação mais prolongada, um metabolismo mais lento, então a meia-vida é maior. E o betanecol é um agonista muscarínico com um pouco mais de seletividade e também tem uma pequena aplicação clínica relacionada a ilho paralítico, a disfunções da motilidade intestinal. Desses ésteres de colina ainda vale a pena destacar a succinilcolina, tá? Succinilcolina, o que é importante vocês lembrarem aqui? Quando a gente tem um estímulo contínuo no receptor, quando um agonista estimula de modo constante um receptor, esse receptor, ele depois de um tempo, ele passa a ficar dessensibilizado. Ele não responde mais. Então, é uma forma de você paralisar as funções, essa função fisiológica. Então, de novo, se eu tenho um estímulo constante, um receptor, depois por um agonista, seja endógeno ou exógeno, depois de um tempo esse receptor deixa de responder, ser responsivo. Ele dessensibiliza. Isso vai acontecer, e é importante saber isso. A succinilcolina é uma das substâncias que mais consegue fazer isso. Tá? Todos os agonistas colinérgicos podem fazer isso. Quer dizer, se você der quantidades elevadas e constantes da substância, ou mesmo quantidade constante de substância,
ela vai permanecer estimulando o receptor, mas a natureza é sábia. Esse receptor ele permanece sendo estimulado por um período que tem um limite de tempo. Depois de um tempo de muito estímulo, ele deixa de responder. Então ele dessensibiliza. Por que a succinilcolina é importante destacar com esse efeito? Porque ela é um bloqueador neuromuscular muito utilizado na clínica. Você vai dizer, pô, mas bloqueador neuromuscular sendo agonista? Então, é o que eu estou falando para vocês. O bloqueio aqui ele é por um excesso de estímulo. É o que a gente conhece por bloqueio despolarizante. Eu mantenho estímulo, até que chega uma hora que a junção neuromuscular... Então, a acetilcolina é o tempo todo na junção neuromuscular, chega uma hora que deixa de responder. Então, eu vou induzir uma paralisia por um bloqueio despolarizante. Qualquer agonista direto pode fazer isso. Qualquer um. Carbachol, metacolina, betanecol, pilocarpina, qualquer um. Mas a succinilcolina é a principal substância usada para esse efeito, tá? Então, persiste na junção e ativa continuamente os receptores e isso dessensibiliza depois de um tempo na placa motora. Então, só introduzindo o conceito do bloqueador neuromuscular, bloqueadores neuromusculares são importantes na clínica, são utilizados nos procedimentos anestésicos, anestesia geral, associado a opioides, associados a substâncias como Propofol. Qual é a proposta dos bloqueadores neuromusculares? É fazer uma paralisia muscular a fim de facilitar o procedimento cirúrgico, é preparar o paciente para um processo cirúrgico que provavelmente vai vir a seguir. Então, você tem duas formas de fazer um bloqueio neuromuscular. Tá? A forma mais comum é usar um antagonista, um bloqueador neuromuscular, que é derivado do curare. Lembra do curare, da ponta da flecha que eu comentei na aula de farmacodinâmica? Fazia paralisia muscular. Então, o derivado do curare, detubucurarina, ou derivados, cisatracúrio, pancurônio, atracúrio, rocurônio, essas substâncias fazem o quê? Elas atuam como bloqueadores, elas bloqueiam o canal iônico, né, o local de ligação no canal nicotínico, no receptor nicotínico da placa motora, consequentemente não entra sódio no tecido muscular, não tem despolarização, não tem contração. Você faz uma paralisia flácida. Então, é um bloqueio competitivo. Então, esse é um tipo de bloqueador neuromuscular. Outro tipo de bloqueio neuromuscular são os bloqueios despolarizantes, são os dos agonistas colinérgicos, como a succinilcolina, onde eu tenho uma primeira fase que a substância faz o quê? Ela aumenta o efeito. Ela vai aumentar por um curto espaço de tempo a neurotransmissão. Então, se você tem contração, você vai ter uma contração grande, forte. Com o passar do tempo, esse receptor ele deixa de ser responsivo. A substância se mantém ali, deixa de responder, e aí, como consequência, você tem um bloqueio por despolarização em excesso. Então, tem duas formas de bloqueio neuromuscular: bloqueio competitivo, e não despolarizante, e bloqueio despolarizante. Isso é importante. Dos agonistas diretos, então, comentando só mais um pouquinho em relação a eles, aqui as principais substâncias que a gente vê sendo utilizadas. Das três principais, o destaque da metacolina, do carbachol e do betanecol, eles têm suscetibilidades diferentes à hidrólise pela acetilcolinesterase. Eles têm diferença em relação à ligação, ao grau de especificidade aos receptores muscarínicos ou nicotínicos. Betacolina, por exemplo, ela tem muito mais efeito muscarínico e nenhum efeito nicotínico. Por exemplo, o que você não vê no carbachol, é o contrário, ele tem muito mais efeito nicotínico do que muscarínico. E essas substâncias vão ser importantes para atuar em processos, até hoje elas são úteis ainda, apesar de já ter drogas mais recentes. Então, de novo, dos efeitos sistêmicos dessa substância são análogos da acetilcolina.
Então, do terceiro par, a gente tem a inervação pelo gânglio ciliar, do músculo ciliar e do músculo constritor da íris. Então, o efeito dessa substância é o mesmo da acetilcolina, miose, tá? Com adaptação, constrição do músculo ciliar, adaptação do foco para perto. Do efeito cardiovascular, a gente já conversou. Então, a acetilcolina, quando uma vez que é liberada, se liga a receptores M2, nó sinusal, nó atrioventricular, e aí é uma via de proteína GI inibitória, consequência abertura dos canais de potássio, hiperpolarização da célula, levando a um cronotropismo negativo e a um dromo, principalmente a um dromotropismo negativo. Dromotropismo é o disparo elétrico no coração. Então você tem uma redução tanto do influxo de cálcio, com cronotropismo negativo, mas principalmente uma hiperpolarização do nó atrioventricular e do nó sinusal com um dromotropismo negativo, tá certo? Com relação às glândulas salivares, glândula M3, estimulação, então a gente conversou disso, o sétimo par de nervo craniano, então o gânglio óptico, a glândula parótida inervada, e aí eu tenho com isso, através do receptor M3, o aumento da produção nono par, falei sétimo par, não, nono par. Glândula parótida, receptor M3, e aí a cotransmissão e o aumento da produção de saliva, tá? Os efeitos sistêmicos em relação à acetilcolina, então a ação vascular da acetilcolina a gente já conversou, principalmente M3. Em geral, o M3 provoca constrição, a não ser no músculo liso vascular. Músculo liso vascular eu tenho um aumento da produção de óxido nítrico, então eu tenho via de GMP cíclico com aumento da abertura do canal de potássio, com hiperpolarização desse tecido muscular liso da vasculatura com vasodilatação. Então o efeito no músculo liso vascular é vasodilatação, que vocês viram. A gente já comentou sobre isso. Outros efeitos, então, em relação aos olhos, né? Os agonistas muscarínicos, contração do músculo liso, a gente já falou. No sistema respiratório é importante, os agonistas muscarínicos provocam contração do músculo liso brônquico, estimulação da mucosa traqueobrônquica, estão fazendo broncoconstrição, broncoespasmo. Trato gastrointestinal a gente já falou, aumento da atividade, da motilidade, secreção. Trato geniturinário, contração do detrusor, da bexiga, relaxamento de esfíncteres. Glândulas, aumento da secreção. Sistema nervoso central, é importante focar aqui, porque doenças como Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, você tem alterações em níveis de neurotransmissão central colinérgica, então vão ter alguns fármacos vão ser importantes, coadjuvantes nessas patologias, principalmente Parkinson e Alzheimer, tá certo? Outras indicações importantes, além das centrais, glaucoma de ângulo aberto. A pilocarpina é uma das substâncias, junto com o carbacol a ser indicada para atuar no glaucoma de ângulo aberto. Juntamente com outro subtipo de substância, são os beta-bloqueadores, labetalol, timolol. Mas hoje a gente tem uma classe de substâncias mais importantes que vão ter efeito no glaucoma, que são os agonistas, os análogos de prostaglandina, latanoprosta, travoprosta, são análogos de PGE2, que são convertidos a PGE2, e são muito mais eficazes nessa drenagem do humor aquoso e redução da pressão intraocular que a gente observa no glaucoma. Com relação à boca seca, a xerostomia, né, principalmente induzida por radiação, pilocarpina, porque agonistas colinérgicos vão aumentar, são cialagogos, vão aumentar a produção de saliva. E os antagonistas colinérgicos vão ter como característica a boca seca, então a xerostomia como principal efeito adverso. Então a pilocarpina, o betanecol, são as duas principais substâncias indicadas no tratamento da boca seca.
O betanecol tem como principal indicação clínica a distensão abdominal, a atonia intestinal, quer dizer, a redução da motilidade do trato gastrointestinal. O uso do betanecol é útil. Tá? Atonia vesical, é útil o uso do betanecol. E metacolina tem como característica um emprego exclusivo no diagnóstico por espirometria de hiperreatividade brônquica para diagnóstico de obstrução da luz do trato respiratório para o diagnóstico de asma, por exemplo, então de síndromes obstrutivas. Tá? O uso da metacolina com reversão por broncodilatadores, beta-2, a gente vai conversar disso na aula de adrenérgicos, mas a metacolina ela tem a principal emprego clínico dela é no teste espirométrico da hiperreatividade brônquica para diagnóstico de doenças obstrutivas, tá? Do trato respiratório. Vamos lá. Glaucoma, comentamos, então a ação dessa substância, a pilocarpina e o carbacol. A atenção tem que ser chamada o seguinte: altas doses da pilocarpina, e aí voltamos àquela discussão com relação ao bloqueio despolarizante, a dessensibilização. Quanto mais um agonista for utilizado por um período indefinido de tempo, o receptor vai se tornar dessensibilizado, vai deixar de responder àquela substância. E isso pode acontecer. Superdosagem da pilocarpina ainda pode vai levar ao início uma exacerbação parasimpática, tá? Para depois vir uma dessensibilização.